Olá pessoal, aqui é a professora Juliana. Vamos para mais um roteiro de reprodução. No roteiro passado, vocês viram que reprodução é a forma como seres vivos geram novos descendentes. Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir, essa é uma característica, né, de um ser vivo, poder gerar novos seres. Porém, na reprodução na espécie humana, ela é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicada. No roteiro passado até falamos sobre isso. Então, por que ela é complexa? Ela é um pouquinho mais complicada de acontecer. Nós precisamos de um indivíduo feminino e um indivíduo masculino, e esses indivíduos fornecem células especiais chamadas de gametas. Essas são células reprodutivas que têm o DNA da mãe e, no caso aqui do espermatozoide, o DNA do pai, e elas têm que se juntar para formar um novo ser. Então é aquela velha história, ninguém faz filho sozinho. De qualquer forma, é necessário, né, um indivíduo do sexo feminino para fornecer um óvulo e um indivíduo do sexo masculino para fornecer um espermatozoide. Mas também não é tão simples assim, porque se a gente parar para pensar, o espermatozoide é produzido aqui dentro do corpo do homem e o óvulo produzido dentro do corpo da mulher. Essas duas células têm que se encontrar para formar um embriãozinho. Isso daqui são figuras de um embrião. Quando ele chega aqui, nessa etapa ainda é um grãozinho de areia. Então esse novo ser tem que passar 9 meses dentro do organismo feminino até que nasça um bebezinho da espécie humana. Então, para entender o papel de cada um, né, tanto do homem quanto da mulher na reprodução, a gente precisa conhecer, né, o nosso corpo, nossos órgãos e entender como que cada um contribui para a reprodução. Mas também a gente tem que entender que a reprodução na espécie humana não é só gerar descendentes, né? A gente tem ali um novo ser completamente dependente da gente. Então, eu não posso fazer como os animais que se reproduzem, amamentam um tempo e depois larga os filhotes para seguir sua vida. Não é bem assim. O ser humano, ele tem uma responsabilidade muito grande com seus descendentes. E a reprodução, ela deve acontecer muito planejada e com a pessoa adequada, né, para você compartilhar todas as alegrias e as dificuldades de gerar um filho e criar um filho. Mas por que às vezes, mesmo sabendo disso, muitas pessoas por aí têm filhos, mesmo não querendo ou mesmo não se responsabilizando? Porque um filho é feito através do ato sexual. Para aquelas células se encontrarem, é necessário ter o ato sexual. E o ser humano, ele usa o sexo não só para a reprodução, é por prazer, é por diversão. Então, todos têm que entender que o sexo é a forma como se faz filhos. Então, se é para ser feito sem a intenção de ter filhos, tem que ser feito com muita responsabilidade. E principalmente, ele deve ser feito por pessoas que já estão preparadas para isso. Não é o caso dos adolescentes, porque no roteiro passado foi falado que vocês estão na adolescência, que é uma fase de transformação física, emocional, psicológica. Então, vocês estão sofrendo mudanças que vão interferir no resto da vida de vocês. É importante que vocês não confundam as coisas, né? O momento que vocês estão passando com a sexualidade, porque essas transformações são normais, elas estão acontecendo para o corpo de vocês estar preparado para no futuro poder gerar filhos. Porém, mesmo os jovens têm que conhecer sim seu corpo. Hoje em dia tem muita discussão sobre isso. Tem gente que acha que falar sobre sexualidade, sobre reprodução na escola é algo meio obsceno. Não é nada disso. A gente fala sobre isso para que vocês conheçam o corpo de vocês, para que vocês possam crescer saudáveis, para que vocês se previnam de coisas que são muito comuns hoje em dia, que é isso daqui, ó. Isso é algo que não é para acontecer e ainda acontece. Em pleno século XXI, com toda a modernidade, com tanta informação, ainda tem gente que não sabe se cuidar.
tem criança, adolescente que não sabe diferenciar um assédio, né, ser assediado, sofrer um abuso. Então eu tenho que conhecer meu corpo para saber quem está passando dos limites ou não. Eu tenho que conhecer meu corpo para saber que se eu sou adolescente eu já sou capaz de engravidar, ou o menino já é capaz de engravidar uma menina, mas também tem que saber que não é a hora, né? Eu tenho que conhecer meu corpo para me proteger contra as doenças que eu posso pegar através do sexo. Eu tenho que conhecer meu corpo para entender que o sexo é uma coisa muito íntima, é uma coisa que eu só posso dividir com alguém que eu tenho certeza, entendeu? Que vai compartilhar isso de uma forma boa, tá ok? Eu tenho que entender que pessoas, né, com má índole podem explorar e abusar de algo que vocês têm, que é muito precioso. Então, sim, é a hora de aprender sobre isso, é a hora de conhecer seu corpo, é a hora de entender que também vocês no futuro vão ter escolhas e vão poder escolher que essas escolhas têm que ser feitas com responsabilidade, tá ok? Então, sim, devemos falar sobre isso na escola, os pais de vocês têm que falar sobre isso, porque está na hora, o corpo de vocês está se transformando, logo vocês vão se tornar adultos, logo vocês vão poder fazer escolhas baseado no conhecimento que vocês têm. Por isso que eu falo, a informação é a ferramenta mais importante para você ter sucesso. A informação, gente, é algo que ninguém pode tirar de vocês. É aquilo que vai te ajudar a fazer escolhas, é aquilo que vai te ajudar a seguir o caminho correto, a entender a diferença do bem e do mal, do certo e do errado e poder seguir em frente. Na adolescência, as escolhas de vocês são feitas sob impulso, e isso é até normal, porque vocês estão se transformando muito rápido, estão mudando muito rápido. Então, vocês precisam de adultos para orientar, para ajudar vocês a passar por essa fase. Então, entendam que a reprodução é a forma de gerar descendentes, isso é uma explicação biológica. Mas, no ser humano, o sexo, que é como as pessoas se reproduzem, também é feito por outros motivos. Então, vamos conhecer a função de cada um, do homem e da mulher, na reprodução, para poder fazer nossas escolhas de uma forma responsável no futuro. Então, qual é o papel de cada um na reprodução? Será que o homem e a mulher têm uma mesma contribuição? É bem claro para a gente que não, né? Até porque a mulher carrega o bebê durante 9 meses e vocês nunca viram aí um homem grávido, né? Mas, tanto o homem quanto a mulher têm a função de fornecer o seu próprio DNA. Então, o DNA é o livrinho da vida, é aquele que está escrito tudo que a gente é, como a gente é, o tamanho, o cabelo, a cor do olho, todas as nossas características. O homem e a mulher contribuem para esse novo ser com metade do seu DNA. E ele chega ao novo ser na forma de duas células que a gente chama de gametas. Esses gametas é o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. São as células reprodutivas, células especiais que têm metade do DNA de cada ser. Mas a reprodução não acontece no corpo do homem. Ele produz suas células reprodutivas e a função dele, além de produzir essas células, é entregar no corpo da mulher. Porque ele não pode largar essas células em qualquer canto. Para que a reprodução aconteça, ele precisa entregar os espermatozoides no corpo da mulher. Como ele faz isso? Através do ato sexual. E a mulher? A mulher, além de produzir as células reprodutivas que fica esperando dentro do próprio corpo dela, né, para encontrar os espermatozoides, ela recebe os espermatozoides do parceiro através do ato sexual, um entrega e o outro recebe. A mulher também vai nutrir e abrigar o embrião, então aquele serzinho novo em formação, ele precisa de 9 meses para ter seu desenvolvimento completo. E é a mulher que faz isso. Esse embriãozinho cresce às custas de todo o alimento, nutrição, oxigênio feito por trocas entre o bebê e a mãe. E depois a mulher tem que fazer também uma parte bem complicada, que é dar à luz, pôr esse bebê para fora do seu corpo e alimentar ele com leite materno. Então vamos entender como é que o homem faz isso. Como que o homem desempenha a função dele?
Ele tem várias estruturas que são chamadas de órgãos reprodutivos, que são diferentes da mulher, claro, porque eles desempenham funções diferentes, logo os órgãos são diferentes. Aqui nós temos uma imagem, um corte de um corpo de um homem. Aqui nós temos a região dos testículos, né? Isso aqui se chama bolsa escrotal. Dentro existem duas bolinhas chamadas de testículos e é aqui que os espermatozoides são produzidos, tá? Eles são produzidos aqui, eles têm que chegar no corpo da mulher. Então, como que o homem faz isso? Com o pênis. O pênis é, na verdade, a estrutura que entrega os espermatozoides dentro do corpo da mulher. Percebam que no homem, o sistema urinário, que é por onde a gente faz xixi, né? Ele é junto, ele é integrado com o sistema reprodutivo. Isso significa que ele é utilizado, os dois são utilizados juntos aqui. Esse canal chamado de uretra é por onde sai o xixi. A urina fica armazenada dentro da bexiga. Na hora que o homem quer fazer xixi, o xixi sai pela uretra. Mas também pela uretra é que saem os espermatozoides em direção ao corpo da mulher. Então, como que o homem desempenha a sua função na reprodução? Ele produz os espermatozoides dentro dos testículos e armazena, guarda nessa estrutura aqui chamada epidídimo. Ele fica lá guardadinho, em meio a um líquido esbranquiçado, até o momento de ser utilizado. No ato sexual, o homem ele tem uma ereção. O que significa isso? Que o pênis dele fica endurecido por conta de uma quantidade grande de sangue que fica presa aqui. E isso tem a função, né, de penetrar a mulher, para garantir que os espermatozoides vão ser lançados dentro da vagina da mulher, tá? E nesse momento só é que acontece a liberação dos espermatozoides num fenômeno chamado de ejaculação, quando sai um líquido do pênis do homem cheio de espermatozoides. Os espermatozoides, eles ficam guardadinhos. No momento da ejaculação, eles seguem pelos canais deferentes, tá? Por que eu estou falando no plural? Porque são dois testículos, dois epidídimos e dois canais deferentes, um de cada lado. Tá ok? Então, eles chegam aqui, eles encontram a vesícula seminal, que nada mais é do que uma glândula. Ela produz aquele líquido esbranquiçado do esperma, né? Ou sêmen, e serve para nutrir, também para facilitar o nado dos espermatozoides. Então, todos esses líquidos se juntam aqui, ó. Um líquido da vesícula seminal e um líquido da próstata se junta nesse ponto aqui. E junto com os espermatozoides, agora a gente já chama mesmo de esperma ou sêmen, porque contém espermatozoides e contém todos esses líquidos dessas glândulas. Então, todo esse líquido sai pela uretra em direção ao corpo da mulher. Então, essa é a viagem que os espermatozoides fazem. Eu vou mostrar essa imagem aqui, que ela é bem bonita, tá? É como se fosse um corpo cortado mesmo. Aqui tá aparecendo o finalzinho da coluna. Esse amarelo aqui representa a gordura que tem dentro do nosso corpo, tá? Que também é osso. Então, essa imagem tá bem bonita. Aqui seria um pedaço da perna da pessoa, né? Claro que é uma imagem de computador, não é real. Essa região aqui, gente, é o intestino, o final do intestino e o ânus, tá? Então, aqui é o sistema digestório, por onde a gente, né, libera as fezes. Então, aqui nós temos a bexiga urinária, ela fica murchinha, quando ela tá cheia, ela fica assim. E quando a pessoa quer fazer xixi, ela libera aqui através da uretra a urina para o meio externo. Então, por isso que eu falei que aqui a uretra, né, o pênis, tem a função tanto urinária quanto também reprodutiva. Porém, as duas coisas não acontecem simultaneamente, tá? Urina e o esperma não se misturam, porque a urina mataria os espermatozoides, tá ok? Então, aqui nós temos a imagem de um testículo cortado. Eles teriam vários gominhos aqui, ó. Os dois testículos têm vários gominhos, tem vários tubinhos, na verdade, onde está sendo produzido os espermatozoides. Então, uma produção especial, né? Porque são células especiais que vão gerar um novo ser. E, inclusive, por que esse testículo é pendurado aqui na bolsa escrotal, né? Que vocês chamam de saco? Porque a temperatura do testículo ela tem que ficar um pouquinho abaixo da temperatura do corpo. Nosso corpo tem uma média de 37 graus e
para o testículo a temperatura adequada é um pouquinho menor, então ele fica penduradinho. E também essa região não gosta de roupas apertadinhas, né? Os meninos aí que o digam, que gostam de deixar os testículos fresquinhos, né? Então, após a produção desses espermatozoides, eles ficam guardadinhos aqui nos epidídimos. São bolsinhas que estão em cima dos testículos, guardados até o momento da ejaculação, que é a saída do sêmen, né? Isso acontece no momento de prazer, no momento que o menino tem a ereção, que estão vendo aqui essa esponjinha que é feito o tecido do pênis, ela se enche de sangue, fica cheio de sangue. O pênis não tem osso, tá, gente? Tem gente que acha que quando ele está ereto, né, por ficar duro, ele tem osso. Não tem, é sangue que enche aqui, ó, todas essas cavidadezinhas que tem aqui dentro, e aí ele fica enrijecido. E o que que acontece nesse momento de prazer? O homem libera a ejaculação, que nada mais é do que os espermatozoides para gerar um novo ser junto com alguns líquidos. Esses líquidos são produzidos aqui na vesícula seminal e na próstata, que é essa regiãozinha aqui, ó, bem próxima da bexiga. Essas duas glândulas, elas fornecem, né, líquidos para nutrir o espermatozoide, para que não corra o risco dele ficar empacado em algum lugar sem ter como nadar. Então, os espermatozoides saem do epidídimo, seguem pelos canais deferentes, se misturam com os líquidos da vesícula seminal e da próstata e segue pela uretra até o meio externo, até o lado de fora do corpo do homem, né? E se for o ato sexual, dentro do corpo da mulher. Então, é dessa forma que o homem contribui para a reprodução. Ele produz o espermatozoide e libera dentro do corpo da mulher. E para fazer o filho é isso. É claro que ter um filho não é só fazer, né? Tem o criar depois, mas na função reprodutiva acabou por aí, porque agora o resto acontece dentro do corpo da mulher. Então, só para a gente entender um pouquinho ainda melhor do sistema reprodutor masculino, a gente já falou do pênis, né, a função dele, mas também é importante falar um pouquinho mais sobre o pênis. Por quê? Porque o pênis, no lado de fora dele, ele tem uma região aqui em cima, né, por onde tem o buraquinho da uretra, por onde faz xixi, por onde sai a ejaculação. Essa região é chamada de glande e é uma região muito sensível. Então, ela tem uma pelinha chamada prepúcio, estão vendo? É um excesso de pele. Ele recobre, ele protege a glande. Tá ok? Mas o que acontece? Essa glândula ela tem que ficar exposta. A pelinha, o furinho dessa pelinha tem que ser o suficiente para expor a glândula, para ela aparecer e poder ser higienizada, para poder lavar bem e também no momento da relação sexual ela fica do lado de fora mesmo. Então acontece o quê? Muitos meninos quando nascem têm essa pelinha muito fechada, essa aberturinha aqui muito fechada. Isso é completamente normal. Mas depois de um tempo ela se abre, ela tem que se esticar o suficiente para o menino poder lavar essa região. Até porque acumula urina, né? Sujeirinha, e aí pode gerar uma infecção. Então, se o menino não consegue expor a glande, é importante que ele entenda que isso pode ser o que se chama fimose. Nada mais é do que esse excesso de pele que não permite a lavagem, né, da região chamada glande. Isso daqui tem tratamento. Se não tiver tratamento com pomadas, essas coisas, o médico faz um cortinho. Ele dá uma arrumadinha aqui na abertura e fica tudo normal. Mas se o menino já está grandinho e não consegue fazer isso daqui, ó, é importante procurar um médico para ver se precisa fazer essa cirurgia, que na verdade é simples demais. Mas, como é uma questão de higiene, de saúde, ela tem que ser feita. E, no geral, a região íntima, ela sempre tem que ser bem limpinha, tá? É um lugarzinho que fica guardado dentro da roupa, suado, sujinho. Então, tem que estar sempre limpinho, higienizado para não ter nenhum tipo de infecção. Aqui no roteiro tem falando, né, revisando toda a função dos órgãos que o homem tem, né, que é o que utiliza na reprodução. E agora nós vamos ver como que é e qual é a função da mulher, né, o sistema reprodutor feminino.
O sistema reprodutor feminino, né, ele é aí um pouquinho misterioso, porque a maior parte dele fica dentro do corpo da mulher. Não se vê muita coisa quando você vê uma mulher, a gente vê apenas uma região com uma abertura chamada vulva. Então, a vulva é uma região bem escondidinha, tá? Bem no meio das pernas da mulher. E ela, na verdade, é bem diferente do homem, até porque a mulher não faz xixi, também não faz sexo pelo mesmo local. Tem gente que acha que a mulher tem um único buraquinho lá embaixo que faz tudo. Não é bem assim, né? Para começar, lá atrás, né, no bumbum, tem o ânus. Então, ele não tem nada a ver com o sistema reprodutivo, é a mesma função do homem, eliminar fezes. Então, ele fica atrás, né, da região feminina, da região reprodutiva. E aí, o que a gente vê do lado externo, do lado de fora do corpo da mulher, né? Nós temos uma abertura. Esta abertura é a abertura da vagina. A vagina é um órgão interno, ninguém vê vagina, a vagina está lá dentro. Aqui fora nós temos uma estrutura chamada grandes lábios, estão vendo aqui? E tem do outro lado também, ele protege essa abertura da vagina. Dentro tem os pequenos lábios, que é apenas uma pelinha, e lá no meio tem a abertura da vagina. A abertura por quê? Porque aqui sai a menstruação, por aqui sai o bebê, e por aqui também se tem relação sexual. E bem próximo da abertura da vagina tem um furinho, que é por onde sai o xixi. Não tem nada a ver também com o sistema reprodutivo. Então, fica aqui na mesma região, mas o xixi sai por um outro canal completamente diferente, que a gente vai ver na próxima imagem. E aqui também do lado externo existe uma estrutura pequenininha chamada clitóris, nada mais é do que um órgão de função, na verdade, para gerar prazer, não tem nada de importante com a reprodução, mas é importante para a mulher porque proporciona prazer, né, no ato sexual. Então, toda essa região aqui é chamada vulva, é um nome estranho, a vulva, né? Mas é assim que se chama, porque tem gente que acha que isso daqui é vagina, não é, a vagina é lá dentro, vocês vão ver na foto de lado que a vagina é lá dentro. Essa região é chamada de vulva, esses são os lábios maiores, lábios menores, a abertura da vagina, nós temos a abertura da uretra, que é um outro buraquinho, clitóris, e lá atrás, que não tem nada a ver, é o ânus. Então, essa região, ela tem que ser muito bem cuidada, porque ela tem excesso de pele, né? Esses lábios protegem a abertura da vagina, mas também abafam bastante essa região, né? Fora os pelos pubianos. Então, é uma região que tem que ser bem cuidada. E bem cuidada é o que? Você manter limpa, né? Manter limpa não é colocar um monte de sabão, desodorante, essas coisas. Muito pelo contrário, não se pode colocar excesso de cosméticos aqui. O ideal é lavar com sabão ou apropriado para a região íntima. Existe um monte por aí, ou um sabão qualquer que não seja muito forte. Sempre enxaguar bem, sempre secar bem. E o ideal é usar roupas de algodão, né? Calcinhas de algodão, nada muito apertado, porque conforme abafa isso daqui, é uma região também úmida naturalmente, porque olha só, aqui já é dentro do corpo, essa região já aqui, ó, na abertura já está dentro do corpo. Então ela é úmida naturalmente. É importante que a menina na adolescência saiba cuidar bem da sua região aqui chamada vulva, para evitar de ter algum tipo de fungo, o contato com algum micróbio. Às vezes acontece usar um biquíni molhado por muito tempo, então não quer dizer que a menina já tenha relação sexual, quer dizer apenas que algum micróbio entrou em contato aqui com uma região mais sensível e acabou gerando uma infecção, tá ok? Então é importante saber cuidar bem da região íntima. Então, aqui é uma imagem frontal. Vamos imaginar aqui cortando a barriga da mulher de frente. A gente ia ver os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Então, aqui embaixo é a região da vulva e aqui é a vagina. A vagina é apenas um canal, gente, um tubo, uma passagem. É por aqui que se tem a relação sexual, mas na verdade é apenas um canalzinho de comunicação com dentro do útero e fora do corpo. Na vagina é que o espermatozoide é deixado
pela vagina que sai o sangue da menstruação, que é produzido aqui dentro do útero. Então as meninas menstruam todo mês, porque esse órgão chamado útero aqui, que tem a função de gerar o bebê, ele todo mês pensa que a mulher pode engravidar, então ele se enche de sangue. Se esse sangue não for utilizado, o que acontece com ele? Ele sai, e para sair do corpo ele tem que passar por onde? Pela vagina, e sai para o meio externo do corpo, tá? Então a vagina ela não tem tanto mistério, ela é só um tubinho que dá comunicação com o lado de fora do corpo e com o lado interno, que é o útero. Aqui nós temos duas estruturas bem interessantes, são os ovários. Aqui que estão todos os futuros filhos dessa mulher. As mulheres elas não produzem os óvulos direto, elas já nascem com eles dentro dos ovários, eles apenas amadurecem, ou seja, eles ficam prontos e todo mês eles se soltam e vão até o útero. Por onde? Por um tubo chamado tuba uterina. São duas, porque nós temos dois ovários, nós temos duas tubas que dão comunicação com um único útero. Então, todos os meses no ciclo menstrual feminino é liberado esse óvulo que vai em direção ao útero. Para quê? Que ele vai para lá? Para encontrar um espermatozoide que vai entrar pela vagina. Então, se houver o espermatozoide e se houver o óvulo, nós temos aí uma gravidez. Então, aqui está outra foto bem bonita de um corte no corpo da mulher. Aquela foto era frontal e essa foto aqui ela é lateral, cortando no meio o corpo da mulher. Então, aqui ó, nós temos do lado de fora. Estão vendo? Região chamada vulva, os grandes lábios, pequenos lábios. E aqui a abertura, olha só, a abertura da vagina. Aqui é o tubo que eu falei, chamado vagina. É aqui que acontece a relação sexual, né? Que o homem penetra o pênis. E ele ejacula aqui no fundo da vagina. E o que acontece? Esses espermatozoides estão só esperando a oportunidade de entrar no útero e encontrar um óvulo. Um óvulo que é produzido aqui no ovário, que como está de lado não dá para ver, vem pela tuba e também fica esperando o espermatozoide dentro do útero da mulher. Então, podem ver que o sistema reprodutivo da mulher ele é bem mais simples. Ele tem o lugar onde os óvulos foram produzidos, uma tuba que direciona os óvulos até o útero e um canal onde o homem deixa os espermatozoides. Então, a função da mulher é receber o espermatozoide, né? Fornecer a célula feminina, que é o óvulo, abrigar o embrião aqui dentro do útero, que é um órgão muscular, ele se estica todinho, até o bebê ficar grandão, preenche todo aqui o buraco da barriga da mulher, né? Chama cavidade. E ele fica bem fininho. Aquele, vocês estão vendo que ele é grosso, ele fica bem fininho, bem esticado com o bebezinho aqui dentro. E depois, na hora desse bebê sair, ele também sai por esse canal aqui, chamado vagina. Aqui vocês também podem ver na vulva, ó, a abertura da uretra. Então, a bexiga da mulher, assim como a do homem, se enche de urina e na hora de aliviar sai por um canal chamado uretra. Estão vendo que não tem nada a ver com a vagina. Aqui nós temos o clitóris, aquela regiãozinha que é só está envolvido o prazer, não tem uma função reprodutiva. Aqui nós temos o final do intestino e o ânus, que por ser uma região muito próxima aqui com a abertura da vagina, também interfere na saúde da mulher, porque a sujeira daqui do ânus, né, se a menina não se limpar direitinho para trás, ela pode deixar micróbios e bactérias passarem aqui na frente da vulva e gerar infecções. Então é importante que a mulher, as meninas, principalmente as crianças, saibam se limpar quando for no banheiro para trás, para evitar que qualquer sujeirinha daqui, qualquer micróbio do ânus passe pela abertura da vagina para essa região chamada vulva. Então, apenas com esses órgãos, a mulher é capaz de desempenhar toda a sua função reprodutiva. Mais para frente a gente vai falar sobre o ciclo menstrual para entender como que acontece essa liberação do óvulo, essa formação da menstruação, mas por hoje a intenção é que vocês compreendam qual é a função de cada um na reprodução e como que funcionam os órgãos reprodutivos, tanto no homem quanto na mulher. Tá? Essas questões que eu passei para vocês também estão disponíveis aí num formulário, junto com o formulário de matemática, assim vocês podem responder de uma vez só e mandar para a gente. Beijos!